Oi, gente, boa noite. Cheguei, demorei um pouquinho, mas cheguei. Estou aqui, vim trazer para vocês a informação sobre o livro, né? Sobre o estudo que nós estamos fazendo do profeta Jeremias, né? Do livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos para o capítulo 4. Gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda. Já estará escrito e escrita, tá bom? Do lado você vai ver uma mãozinha, você dá um clique nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Do que você ouve, do que você vê, de tudo que eu falo aqui, tá bom? Então você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta. No final, você faça a gentileza de compartilhar com outras pessoas. Leve essa palavra amiga para alguém. Convide alguém para estar no nosso canal, para participar conosco dessa reunião que nós fazemos todas as noites aqui, né? Depois das 6 horas, quando nós oramos, agradecendo a Deus pelo nosso dia, nós então entramos para o nosso estudo e buscamos a Deus para que Ele possa trazer nos nossos corações alívio, força, para que a gente tenha também sabedoria, para que os nossos neurônios venham funcionar, né, de forma eficaz, de modo que a gente possa entender claramente qual foi a mensagem do profeta quando ele escreveu essas coisas e foram prescritas por outros homens para que estivesse aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Então nós precisamos ficar atento a essas mensagens que são espelho para as nossas vidas, não é mesmo? Então hoje aqui eu gostaria muito que você fizesse isso, se inscrevesse e no final compartilhasse. Eu vou ler aqui o capítulo, depois eu vou procurar ler todo ele como eu faço sempre, é bastante coisa, mas vou tentar ler bem rapidinho. E se não der, eu vou saltando alguns versículos, mas gostaria que você lesse na sua residência, tá? Que você lesse, a hora que você tiver um tempinho, procure ler, que é bom ler tudo para poder ter entendimento, tá bom? E não adianta a gente ler salteado, né? Às vezes tem pessoas que têm uma memória tão aguçada, tão boa, que conseguem entender claramente. Outras já têm um pouco de dificuldade, aí é necessário que leia desde o início, né? Tintim por tintim, para poder entender. Confesso que eu sou um pouquinho lenta aí nesse aspecto. Também gosto de ler tintim por tintim para me entender melhor. Tem coisas que eu até consigo entender bem rápido, mas tem outras que eu preciso ler lá claramente, vagarosamente, procurar entender as palavras. O que está querendo dizer aquela palavra? Então, para isso nós estamos aqui estudando, buscando entender, né, o que Deus quer para a gente, não é mesmo? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Você que está chegando, eu sempre esqueço de falar o meu nome, gente, porque eu acho que todo mundo me conhece. Porque a maioria das pessoas que estão aqui são as pessoas que já me conhecem, né? E estão sempre participando aqui, são mulheres e homens guerreiros que estão sempre aqui comigo. Mas você novo que está chegando, deixa eu falar para você. Meu nome é Elizabeth Guilherminho, tá bom? Eu sou evangelista. E Deus colocou no meu coração que eu viesse trazer uma palavra amiga sempre para as pessoas que aqui se colocarem, tá bom? Se inscreva então aí no canal e seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente, a você e todos os seus. Não esqueça de sempre agradecer a Deus pelo esse ar que nós respiramos, tá bom? Por a gente estar falando, por a gente estar caminhando, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, porque Deus é divino, Ele é maravilhoso, Ele é a nossa solução todos os dias de nossas vidas, Ele é a razão das nossas vidas, não é mesmo? Só Ele para nos fortalecer, só Ele para nos dar coragem, né, e ânimo para a gente seguir cada vez mais nas nossas vidas, porque não é fácil. A vida tem sido muito corrida e muito difícil. Tá tudo muito, complicado, caro também, as coisas estão muito caras, né? E nós precisamos nos apegar com Deus para que Ele vá sempre na nossa frente, para ir abrindo os caminhos para a gente, para poder solucionar os nossos problemas e as nossas dificuldades, tá bom? Então se virem para Deus, seja para com Ele, para que Ele possa ser
com você, tá bom? Eu vou ler então, vamos aqui dar continuidade, se tem alguém deixando uma mensagem ali para mim, depois eu vejo. Vamos ler aqui então. No versículo 1 do capítulo 4 fala assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: Vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Preparei para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. Ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então aqui ele já está falando o que eles devem fazer, porque eles estão fazendo o que ele vai fazer devido aos erros, né, de Judá e Jerusalém. E aí fala sobre a invasão estrangeira anunciada e descrita, que diz assim no versículo 1: Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: Tocai a trombeta na terra, gritai em voz alta, dizendo: Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, não vos detenhas, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu na sua ramada, e um destruidor dos gentios, e ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer na tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cinge-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz, pois a espada penetra-lhes até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio no caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvem, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai as nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é que te chega até ao coração. E aí eles vêm, então, começam a se lamentar, o pessoal de Judá começa a se lamentar. E aí diz assim no versículo 19: entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita por mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre a destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento.
Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Olha o que ele diz. Observai a terra, e eis que era uma forma que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Observai os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observai, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não o consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades foram abandonadas, e já ninguém havia nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmim, ainda que te adornes com enfeites de outro, ainda que pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias belas. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Quando fala aqui em adornar, esse adornar aqui é se enfeitar, né? Se enfeitar. Ou se enfeitar ou se tornar para outro lado, tá? Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos dizendo, oh, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Então, nós paramos aqui, consegui ler todo o capítulo. Agora eu vou trazer para vocês a explicação que está escrita aqui na Bíblia. E aqui na Bíblia, no versículo de 1, está falando assim, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Então essa palavra aqui, quando está falando volta para mim, está dizendo não andares mais vagueando, para a pessoa não andar vagueando, sem destino, né? Ela está revelada o estado em que a nação se encontraria depois da destruição de Judá. Tá? Isso iria culminar a dispersão de alguns sobreviventes e na deportação de outros para a Babilônia. Então, muitos seriam deportados para a Babilônia. Ao dizer, volta-te para mim, o Senhor faz um apelo comovente, tá? Mostrando o quão doloroso era para ele ter que aplicar sua disciplina ao seu povo. E teria que disciplinar aquele povo que estava rebelde, não é mesmo? Por essa razão, ele suplica a fim de que as pessoas se arrependam e o procurem. Aqueles que recusam o seu chamado passarão pelo processo de repreensão, que visa quebrantar o interior até que a sensatez e a fé volte para si. Então, Deus aquebranta o coração daqueles que se recusam ou que ficam com medo, né? Diante disso, se você está caído na fé e mergulhado no sofrimento, abandone o pecado e se volte para o Altíssimo. Volte-se para Deus. Não importa o que você fez hoje, é tempo de regressar ao caminho do soberano. Olha o que está escrito. Você está prestando atenção nisso? É tempo de regressar, de voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. Hoje é tempo de regressar no caminho do soberano, tá bom? Então chega também de andar vagueando, ou seja, chega de andar sem destino, vai para aqui, vai para ali, vai numa igreja, vai em outra, procura um lugar, procura outro e não se acha, né? Porque há procura de lugares e de pessoas que possam possuir
suprir o vazio da sua alma. Você está procurando alguém ou algo para suprir o vazio da sua alma. Mas só o que vai suprir o vazio da sua alma é você ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, quando você se volta para Ele, tudo na sua vida vai tomando destino correto, né? Aqui diz assim, ó, ouça a voz de Deus que diz a você, volte para mim. Então ele está pedindo aqui, ele estava implorando para que o povo voltasse para ele. Também fala sobre tirar os prepúcios do coração no versículo 4, né? Quando diz que circundai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Então a circuncisão era um ritual bem conhecido pelos filhos de Israel, mas seu significado tinha um cunho mais profundo, que ia além daquele ato físico, você entende? Então o povo acreditava que a simples obediência ao ato externo da circuncisão lhe garantia a purificação interna, mas a exigência divina era muito maior do que eles imaginavam. O Eterno usa a circuncisão para simbolizar o que também deveria ser realizado no interior, isto é, ele deseja que a dureza do coração seja extirpada, que a malícia dos olhos seja removida e toda a impureza da mente e da alma seja banida. Você entendeu isso aqui? Está falando muito claro o que Deus quer de nós, não é mesmo? Então cabe ao próprio ser humano, cabe a cada um de nós, renunciar ao mal e se voltar para Deus, né? Bem, porque se você não se volta para Deus, Deus não tem como se voltar para você e aí as coisas se complicam, não é mesmo? Então a vida espiritual, gente, ela deve ser fundamentada. Ela deve ser fundamentada em quê? Na busca de Deus, em santidade, em buscar a sua santidade interior, a limpar o seu coração, a limpar a sua alma, você entende? Para depois ser vista a sua parte exterior, né? O que Deus é muito simples e muito exigente nisso, né? Assim, ele exige que a gente se limpe primeiro internamente, né? Para depois ele trata da gente internamente, aquebrantando os nossos corações, para depois então ele tratar o nosso exterior. Você entende? Então com a pessoa que se volta para Deus, não é se voltar para Deus por religiosidade não, mas se voltar para Deus de coração quebrantado mesmo, para que Deus possa reconhecer essa pessoa, você entende? E aí Deus começa a agir em prol daquela pessoa. Vamos ver aqui também o que está falando sobre o coração cheio de malícia. Então, eu estava falando mais ou menos aqui, né? Então, o coração e a mente coração e a mente são desejos e sentimentos. Deles procedem todas as ações humanas, tudo aquilo que nós fazemos vem do nosso coração. Eu estou coçando a cabeça, ai gente, desculpa. Então, vem todas as nossas ações vêm do nosso coração. Então, se uma fonte está contaminada, se o nosso coração está contaminado, todo o resto é contaminado, você entende? Então, o que nós devemos entender aqui? Que o inimigo, ele procura penetrar dentro do seu coração e na sua mente, ele quer entrar na sua mente, mas Deus não permite isso, você entende? Então, Deus procura te tirar desse caminho, porque quando você começa a ter olhos para ver as coisas com maldade, então você começa a ter intenções maldosas, ali está o inimigo querendo se apossar de você. E antes que o mal cresça, você tem que cortar ele. Você tem que cortar toda a malícia, deixar a alma, procurar a sua alma, limpar a sua alma
buscando em oração para com Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, Jeremias, ele passava, na época, ele estava profetizando, ou narrando, né, vamos dizer assim, que ele estava narrando todas as coisas ruins que iria acontecer naquela época lá em Judá e em Jerusalém. Né? E Jeremias sofreu muito por causa disso. Muitas pessoas desejaram muito mal a Jeremias, quiseram até bater em Jeremias, porque Jeremias profetizava as coisas que iriam acontecer. Mas ele continuou, Jeremias continuou, o profeta, né? Continuou a profetizar. Ele começou a falar que o mal viria lá para o lugar lá, o lado norte lá, né? Lá do local lá de Judá e Jerusalém, e que qual seria o mal que viria? Seria o exército da Babilônia. Então, o que a gente entende com isso? Que isso nos mostra que quando... Peraí, deixa eu explicar melhor. O profeta, então, ele profetizava. Ele falava que todo mal vinha lá do norte, e havia um mal lá do norte, e que seria o povo lá da Babilônia, o exército da Babilônia. Mas o povo de Judá e Jerusalém, eles não estavam buscando a Deus como deveria buscar. Eles estavam virados para outros estrangeiros, para outras coisas. E aí as coisas foram piorando. Então, por isso que o profeta Jeremias, ele profetizou, porque foi amando do próprio Deus, que o próprio Deus deixaria vir o povo da Babilônia, o exército da Babilônia, e eles atacariam lá. Então isso está mostrando o quê? Que quando nós desobedecemos a Deus, nós atraímos muitas coisas contrárias, né? Eles não queriam ouvir a voz de Deus, então Deus permitiu que coisas contrárias viessem a acontecer, que o povo lá da Babilônia, o exército, fosse atacar eles. Você entende? Então, mesmo que Deus, quando Deus está cuidando da gente, mesmo que Deus esteja cuidando de cada um de nós, Deus, ele é justo mesmo cuidando, mesmo ele vê, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não busca em oração, né? Não tenho rotina espiritual, esqueço de buscar a Deus, dou prioridade a outras coisas, Deus, com a sua justiça, ele deixa que haja uma punição para mim. Então Deus é justo, e não, quando ele não quer, ele não deixa impune. Quando ele quer, quando ele quer, ele não deixa impune as coisas erradas que a gente faz, mas ele faz isso por amor a gente. Você entende? Ele pune a gente para que a gente tome ciência de que ele é Deus e que nós precisamos dele. Porque, no caso, né, Judá e Israel, eles estavam pecando muito, eles estavam errando com Deus, eles estavam desprezando a Deus. Então Deus tomou uma atitude enérgica, né, uma atitude contra eles, deixou que o povo lá, que o exército da Babilônia invadisse lá, para tomar lá, fazer lá aquelas guerras todas que tinham, né? Por isso Deus convidava através de Jeremias, né? Jeremias falava com eles que Deus estava convidando eles para se arrependerem e buscar mais a Ele, se virar para Ele, para que Ele pudesse trazer a salvação. Isso está escrito no versículo 1 e 2, ó. Está escrito aqui no versículo 1 e 2, ó. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Então ele está falando aqui
Jeremias profetizando, falando para eles, olha, Deus disse que nós precisamos voltar para Ele, nós precisamos nos ligar mais, orar mais, buscar mais nele para que Ele possa nos salvar. Então, quando fala assim, se voltar, volte para mim, ele disse lá, né? Se volta e volte para mim, não vá para o outro lugar. Ele está dizendo, venha só na minha direção, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas siga-me, venha na minha direção. Então, todos nós aqui na nossa vida atual, nós não podemos querer mudar as nossas vidas se a gente não buscar em Deus, se a gente não colocar Deus na nossa frente, em primeiro lugar, como se diz, né? Porque muitas das vezes nós queremos a graça de Deus, nós queremos uma vida plena, nós queremos ter a sabedoria, nós queremos que Deus intervenha por nós. Mas como que Ele vai intervir por nós se a gente não buscar? Se a gente não abrir a nossa boca e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor na minha vida, sem o Senhor não tenho forças, sem o Senhor não tenho ânimo, me dê força para me seguir, eu preciso fazer isso assim, assim, Senhor, vai na frente, Senhor, toca no coração de fulano, de beltrano, de ciclano, para que eu possa resolver essa situação que está me tirando o meu sono. Você entende? Então, nós somos fracos. Nós somos fracos, por isso nós precisamos buscá-lo para que a gente venha se fortalecer em Deus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque aqui diz assim, ó, o coração e a mente são fontes de desejos e sentimentos. Você está entendendo? Então, nós precisamos querer Ele em todo tempo perto da gente. Nós precisamos querer esse Deus todo tempo perto da gente. Por isso que nós devemos ouvir os conselhos, né, dos profetas, dos bispos, dos missionários, né, até de alguns evangelistas, né, que não são todos evangelistas que são realmente evangelistas, não. Alguns estão vacilando aí. Desculpa até eu estar falando isso, mas muitos evangelistas precisam se voltar mais para Deus. Tá? Deus está botando isso aqui para me falar. Se Ele está botou isso no meu coração para sair agora da minha boca para falar com vocês, é porque algo está acontecendo aí entre os evangelistas. Então nós precisamos buscar mais a Deus, né? Ouvir mais as palavras dos profetas, dos bispos, dos missionários, né? Dos pastores, ouvir também os conselhos que traz na nossa Bíblia, porque a Bíblia ela é um espelho, né? Ela traz aqui para a gente muitas coisas que aconteceram no passado que servem de espelho para a gente não cometer erros. Tá certo que é de um modo totalmente diferente, né? Que a vida mudou muito, muitas coisas mudaram, mas a Bíblia ela é como se fosse uma bússola. É como se fosse uma bússola para que a gente venha tomar as decisões certas na nossa vida. Você entende? Então, as nossas escolhas é que vai trazer para a gente consequências boas ou ruins. Em todos os sentidos das nossas vidas. Seja no financeiro, seja no sentimental, seja na família, seja na parte espiritual, seja na nossa saúde. As nossas escolhas é que vai fazer com que haja consequências. Muitas vezes nós escolhemos coisas sem pensar, né? A gente não pensa, vai tomando decisões de qualquer maneira. E assim, por tomar decisões de qualquer maneira, sem pensar, sem buscar primeiro em Deus, Senhor, eu devo fazer isso mesmo? A gente acaba errando. Você entende? Deus, Ele usa das circunstâncias, das coisas que acontecem na vida da gente, para que se cumpra um propósito na nossa vida e para quebrantar o nosso coração. Você entende? Ele quebranta o nosso coração através das circunstâncias, a fim de que Ele possa, quando Ele alcançar a nossa fé, Ele vê que a nossa fé cresceu de novo, nós estamos lá no primeiro amor de novo, Ele faz as coisas acontecerem de modo
favorável para a gente, né? De modo favorável. Então, os nossos corações, o coração são os locais de desejos, de sentimentos que nós devemos tratar, cuidar do nosso coração, tá bom? Por isso devemos guardar a sua palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira, tá bom? Devemos seguir a Deus, sem Ele tudo é complicado, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 5, que fala sobre os juízos de Deus sobre Jerusalém, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Orem, agradeça a Deus por esse dia e por essa noite linda que está começando aí a nossa semana, né? Já começou desde ontem, domingo, de domingo a domingo, é uma sequência de dias, né? Onde nós vamos tomando conhecimento de tantas coisas que temos que resolver a cada dia, tá bom? Então, olha, gente, boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Boa noite. Tchau.